Bem-vindo à primeira aula de aquecimento para o evento Masterclass Líder de Respeito. Bom, hoje eu quero falar com um profissional de TI que entrega muito, resolve problema, segura um projeto na mão, mas ainda sente que não é visto como alguém pronto para liderar. Essa aula aqui hoje eu vou destravar essa objeção que você tem, que você acredita que para você ser líder você precisa ter perfil de líder. E eu vou te mostrar aqui que isso não é verdade. E talvez você seja a pessoa aí que o time procura quando trava, ajuda o PO, ajuda o seu gestor, mas quando o assunto é crescimento, reconhecimento e liderança, o seu nome ainda não entra de verdade nas conversas. Você é o dev que resolve problema crítico, destrava dependência, entrega soluções arquiteturais lindas, e assim continua sendo apenas o muito bom tecnicamente. É taxado apenas como muito bom tecnicamente, mas quando o assunto é liderança, o seu nome passa despercebido. Se isso já aconteceu com você, você está no lugar certo, você se inscreveu para o evento certo e nós vamos destravar isso aqui hoje. Bom, quem sou eu? Para quem ainda não me conhece, eu trabalho com gestão de projetos já faz algum tempo e projetos voltados para profissionais de TI. Eu ajudo profissionais técnicos inseguros e invisíveis a passarem a ser vistos como verdadeiros líderes de projetos e líderes respeitados. O aquecimento aqui existe para preparar a sua cabeça para derrubar crenças erradas, para reorganizar a forma como você enxerga o problema antes de chegar lá na aula principal, que vai ocorrer no dia 9. Porque muita gente boa continua travada, não porque falta competência, mas porque está tentando crescer com uma lógica errada. E talvez este seja o seu cenário hoje. Um exemplo muito bom do dia a dia é que tem muita gente que estuda mais, entrega mais, assume mais coisas, mas continua invisível, porque tenta crescer só pela via da execução. Eu passei por isso, sei exatamente o que é isso. Eu trilhei esse caminho, mas de repente eu descobri que não era bem por aí. E depois de muito tempo, de muito estudo, de muitas leituras, de anos dando murro em ponta de faca, eu descobri exatamente como fazer e eu fiz isso 3 vezes. Saí de analista para líder de projetos em TI. No dia 9 de abril, eu vou fazer uma masterclass gratuita, chamada Líder de Respeito. Se você ainda não se inscreveu, na descrição desse vídeo aqui tem um link que vai levar você para o formulário de inscrição para que você possa garantir a sua vaga. Nessa aula eu vou te mostrar porque alguns profissionais técnicos continuam invisíveis, enquanto outros passam a ser vistos como líderes de projetos respeitados. A minha promessa é transformar profissionais de TI inseguros e invisíveis em líderes de projetos respeitados. Eu já fui um profissional de TI líder, um profissional de TI inseguro e invisível, mas eu consegui mudar o meu jogo, eu quero mudar o seu jogo também. Se você quer estar nessa aula, não se inscreveu ainda, na descrição desse vídeo aqui tem o link que vai levar diretamente para o formulário de inscrição. Então, garante a sua vaga, não perca esta oportunidade. E aqui nós temos a crença que trava o seu crescimento. E existe uma frase silenciosa que trava muita gente boa em TI, que é: eu não tenho um perfil de líder. Eu também não tinha um perfil de líder. Isso estava na minha cabeça. Eu era uma pessoa introvertida, uma pessoa muito tímida, e as pessoas que me olham, me conheciam anteriormente e olham para o que eu sou hoje, para o que eu me tornei hoje, não acreditam. Porque eu realmente tinha muitos bloqueios, muita coisa, muita crença na minha cabeça que eu tive que derrubar. E ao longo dos anos, depois de muitos estudos, eu consegui fazer isso. Às vezes a pessoa nem fala isso em voz alta, né? Mas pensa. Eu não falava em voz alta, eu pensava muito, né? Eu pensava que eu era técnico demais, muito.
que eu não era uma pessoa extrovertida, e eu via, né, as pessoas extrovertidas liderando equipes e tal, eu achava que eu tinha que ser aquilo, só que eu não era, não é da minha natureza ser extrovertido, né? É claro que pessoas extrovertidas têm uma certa facilidade, mas mesmo assim não é isso que leva essas pessoas extrovertidas à liderança. Eu não tinha jeito com pessoas, eu era muito reservado, ainda sou muito reservado, né? Uma pessoa muito analítica, e na minha cabeça eu concluía que liderança era para outro tipo de pessoa. Apesar de querer atingir a liderança, eu gostava de liderança, eu já flertava ali com os cargos de gestão, né? Eu olhava assim para os meus gestores, né? Para os gestores de projetos, eu olhava, caramba, muito legal essa atividade, quem me dera, né? Poder também estar aí nesse local. E aí, com isso, eu quis, certamente, buscar, né? Aquela voz interior fez com que eu buscasse conhecimento, buscasse um método para que eu conseguisse atingir o meu objetivo, que era virar líder de projetos. Bom, um analista funcional que organiza muito as coisas era exatamente o que eu era, né? Eu organizava metade dos projetos dos bastidores, ah, mas as pessoas me enxergavam apenas como um apoio, nunca como alguém que poderia liderar, nunca como alguém que tinha potencial de condução. Na minha primeira virada de chave, né, de analista para líder de projetos, os meus gestores, né, as pessoas que estavam acima de mim, inclusive colegas, falavam para mim: "Poxa, você é um ótimo analista, né? Eu acho que você tem que seguir o que é o seu dom. Você né, é um analista de mão cheia. Por que que você está mudando a sua carreira sendo que isso não é para você?" Eu ouvi esse tipo de coisa. E quando eu ouvi esse tipo de coisa, mais eu queria estudar, mais eu queria mostrar que aquelas pessoas estavam erradas. E hoje eu acredito que eu consegui fazer isso, né? Se você já pensou isso alguma vez, então você precisa ficar até o final dessa aula para aprender a começar a quebrar essas crenças. E certamente você precisa estar lá no dia da Masterclass. Então, pessoal, liderança não é questão de personalidade. Liderança no contexto de projetos, de liderança de projetos, é de longe um traço de personalidade. Na verdade, é um conjunto de sinais que as pessoas, que faz as pessoas perceberem que você consegue dar direção. Veja bem, eu não estou falando aqui de líder comunitário, líder político. Não estou falando desse tipo de liderança. Eu estou falando líder de projetos, tá? Não é ser, e o líder de projetos não é ser a pessoa que é a mais falante da sala. Na realidade, é a pessoa que mais dá clareza, que mais dá direção. Não é parecer a pessoa mais incrível. Nossa, a pessoa incrível, tem um dom da oratória. Na verdade, o líder de projetos é sobre reduzir confusão. Talvez a pessoa mais extrovertida, a pessoa que tem a oratória melhor, a que fala melhor, talvez é a que menos sabe dar direção, né? Quando você acha que liderança é personalidade, você entra num jogo que está perdido, porque começa a se comparar com outro tipo de estereótipo. Você olha para aquele líder de projetos que é solto, tem carisma e tal, aí você começa a olhar, poxa, só aquele cara ali consegue, só aquele perfil de pessoa consegue chegar numa liderança. E eu vou te dar certeza que não é, porque eu hoje não sou esse cara extrovertido, mais carismático. Eu não sou isso hoje. Eu já estou no mercado aí desde 2008, como líder de projetos, gerenciando projetos de TI, sendo elogiado e sou muito respeitado, tanto pelos meus gestores, quanto pela minha equipe, partes interessadas que cercam o projeto. Porque eu não entrego carisma, eu entrego direção, entrego o resultado que as pessoas estão esperando, e é isso que eu quero te mostrar. Então liderança não é carisma, não é ser o mais falante, não é ter o dom, não é parecer confiante o tempo inteiro. A sua confiança pode ser abalada com um simples motivo. Você, de repente, não sabe o contexto
ao qual o projeto ali está envolvido. Acontece uma situação do projeto que você nunca lidou com aquilo. Então, obviamente, a sua confiança não está tão forte assim, né? Mas qual que é o seu papel como líder? É estudar, perceber o contexto e trazer respostas. Aí sim a sua confiança vai ser fortalecida. Então, um exemplo muito claro aqui de TI, né? Numa reunião tensa de priorização, o líder nem sempre é o que fala mais. Pelo contrário, você precisa ser uma pessoa que sabe ouvir, que sabe analisar os contextos, entender o que está acontecendo ali. Por que você precisa ser a pessoa que organiza o problema, nomeia os riscos, faz com que as pessoas também levante os riscos, fale dos possíveis problemas que podem acontecer e você vai definir o próximo passo. Você vai organizar tudo. Então, em projetos, liderança é direção. Projeto é voo e não improviso. A liderança de projetos é isso, pessoal. Você tem que acabar com o improviso e deixar as coisas mais organizadas, dar direção. Pense no projeto como um voo. Você pode até ter ótimos profissionais, né? Muito competentes, ter boa vontade, mas se ninguém estiver olhando a rota, a prioridade, os riscos que podem acontecer, os problemas, né, que podem acontecer, se antecipar a esses problemas através da gestão de riscos, fazer correção de percurso, o voo fica turbulento. E tem uma coisa muito importante aqui também que principalmente profissionais que estão saindo da área técnica confundem. Você não pode ser o técnico também, porque imagina mais uma vez um exemplo aqui do voo. Imagina você está pilotando o avião, deixou tudo certinho ali, beleza, viu tudo, os equipamentos estão tudo funcionando, estamos indo na rota correta. De repente você sai e vai ver o pessoal, o que o pessoal está fazendo, a tripulação está fazendo. Ah, pô, o cara não está servindo o cafezinho direito, tem uma pessoa ali que já está esperando água faz tempo, pô, o lanche está atrasado, aí você começa a fazer o operacional. O que acontece com o avião? Quem está pilotando o avião? Alguém precisa estar lá para fazer com que aquele avião chegue no lugar certo com todos em segurança. O operacional pode até chegar lá para você e perguntar, né, tirar alguma dúvida, pedir uma direção, você vai falar o que precisa ser feito e não fazer. O líder não é o cara que fala mais bonito no microfone, aquele cara que fala bonito, tem um dom da oratória, aquela coisa. Pô, é muito legal ver pessoas assim. Mas isso não é o que determina se você vai ou não ser um bom líder de projetos. O líder é quem ajuda o voo a chegar no destino com menos ruído, menos retrabalho, mais confiança. É isso, tá? A competência sem percepção não vira promoção. O que eu quero dizer com isso? Né? Por que tudo isso importa aqui? Tá? É uma verdade que dói, mas liberta. Tem muita gente excelente tecnicamente, que continua invisível. Talvez esse seja o seu contexto atual. Não porque falta valor, não porque você é um mau profissional, ou até mesmo, também não necessariamente é culpa do seu gestor, é culpa das pessoas que estão ao seu redor. Na verdade, a culpa é sua, que não consegue traduzir o seu valor, né? Ela entrega, mas não mostra direção. Então, se você entrega, mas não mostra direção, resolve, mas não explica o critério. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você resolve, está ali no apoio, mas você não fala o que você fez, você não fala o critério que você usou, não explica o que aconteceu, por que deu certo, né? Você não explica isso, né? Então, competência sem percepção certa, não vira promoção. Então, você precisa saber, entender que entregar muito não basta, isso você já tem que ter muito claro, que esforço puro não prova condução, cada vez que você se esforça mais, não necessariamente você está provando que
que você consegue conduzir, né, o time a um resultado esperado, e é isso que os gestores esperam de um líder de projetos. O gestor ele promove a confiança percebida. Ele entende que você consegue guiar um time, consegue guiar as pessoas para atingir os seus objetivos. Quem organiza melhor costuma crescer antes, tá? 4 sinais de liderança percebida que você vai passar a fazer a partir de hoje. Bom, se liderança não é dom, então o que faz alguém começar a ser visto como líder? Comportamento visível e repetido. É isso que você precisa fazer. Você não vira líder na percepção dos outros porque falou bonito uma única vez. Você vira líder quando começa a emitir sinais consistentes. Daqui para frente a gente vai falar um pouco melhor sobre esses sinais, mas basicamente o que eu quero te mostrar são esses 4 sinais que começam a mudar a forma como o ambiente lê você. Você começa a emitir esses sinais para que as pessoas certas percebam esses sinais e te entreguem a liderança no momento certo. Às vezes a promoção ela não vem depois de um feito grande, né? Mas depois de meses emitindo sinais consistentes de clareza, coordenação e segurança. Vamos adentrar um pouquinho mais nesses 4 sinais aí. O primeiro sinal que é clareza, para mim é uma das principais forças aí, né, que você pode trazer e te entrega aí de forma mais rápida o aumento do valor percebido. Você começa a ser visto de outro jeito quando de fato você entra numa conversa bagunçada e ajuda o ambiente a sair mais claro da onde entrou, né? Quem tira a ambiguidade reduz a ansiedade. Quando um projeto está sendo muito cobrado, isso é porque as pessoas estão muito ansiosas por aquele resultado e elas não estão vendo. Então, com isso, gera uma ansiedade e, consequentemente, uma cobrança. E você, como líder de projeto, precisa trazer essa clareza. E é muito importante aqui também falar uma questão, que não necessariamente tem que estar na mão do seu gestor. De repente, você já está num projeto que tem um gestor de projetos lá, um líder de projetos. Mas se você não começar também a agir como um líder de projetos, ninguém vai perceber que você também quer atuar daquela forma. Não estou dizendo para passar por cima de ninguém. Estou dizendo para você também começar a emitir esses sinais. Apoiar. Comece como um apoio, se você ainda não é, para que as pessoas percebam que você também tem condições de fazer aquilo. Se você já é um apoio, aí você precisa emitir mais sinais de forma clara, né? Clareza, trazer clareza. Um exemplo muito prático que eu vejo, que depois da reunião, um bom líder de projetos, ele passa um resumo objetivo, né? Então, numa reunião, o que foi decidido, o responsável por fazer aquelas ações necessárias, qual que é o prazo, se existe algum risco, né, que precisa ser tratado e qual que é o próximo passo. Parece bem simples, mas muda tudo. Se no seu contexto aí já não existe isso de forma nenhuma, parabéns, porque você tem uma excelente ferramenta para começar a passar esse sinal aí para as pessoas que, né, tem a decisão na mão, se você vai ser promovido ou não, tá? Então, a clareza, você precisa, né, entregar prioridade clara, próximo passo claro, critério claro e menos ambiguidade. Isso daí você já começa a dar um sinal forte de que você, primeiro, você quer e segundo, que você tem condições de atuar dessa forma. O segundo sinal é o alinhamento. Boa parte do desgaste em projetos não vem da complexidade técnica. Não sei se você já percebeu isso. Vem do escopo mal entendido, do retrabalho, expectativas mal combinadas
e responsabilidade mal distribuída. Quem começa a evitar que cada um trabalhe com uma versão diferente da realidade passa a ser percebido como alguém mais estratégico. Você começa a entregar clareza, direcionamento, alinhamento, né? E com isso você evita com que muitas situações desgastantes aconteçam. E com isso você começa a também ser percebido. É mais um sinal de que você está passando. Então, sempre confirme o entendimento, tanto de quem está solicitando, quanto de quem vai executar. Confirme, saiba, tenha certeza que todo mundo sabe exatamente o que precisa ser feito e que a pessoa que vai receber o trabalho também entende que o que vai ser feito vai atender às expectativas dela. Registre as decisões. É importante registrar porque eu já trabalhei em projetos, eu juro para você, que eu já trabalhei em projetos que tinha uma ata de reunião, essa ata de reunião era mandada por e-mail, a pessoa respondia o e-mail falando que estava ok, que concordava, a ata estava aprovada, e lá na frente, quando ela pedia para, pela terceira vez, refazer uma funcionalidade, eu mostrava a ata e ela falava, não, não fui eu que aprovei essa ata. Tipo, é uma coisa absurda. Então, registrando as decisões, já ocorre esse tipo de problema, ou você imagina se você não registrar, né? Defina responsáveis, por quê? Uma atividade sem responsável, ela vai ficar no limbo. É muito comum ver isso. Se você define uma atividade e não definir o responsável, ela vai ficar no limbo. Fica mais fácil da pessoa não, de repente, não querer fazer, de repente a pessoa. Pode ser uma atividade difícil, né? E a pessoa se esquiva, é normal, isso é ser humano, né? E fazendo todo esse tipo de alinhamento, você evita aí o retrabalho. Um exemplo real é que o analista registra a decisão certa depois da call, né? Depois de fazer uma reunião, enfim, e evita 2 semanas de retrabalho, porque às vezes, lá no planejamento da sprint, algumas decisões foram tomadas com as partes interessadas. Aí vem o PO juntamente com a equipe, Scrum Master, né, se você trabalha num ambiente ágil, fazem lá o que foi definido, e aí no dia da entrega, o cliente chega na reunião e fala, não, não foi isso que eu pedi. Ué, mas estava aqui, se você não tem registrado, como é que você vai falar, não, você pediu isso aqui, ó. E é isso que a gente entregou. Então fica aquele disse-me-disse, né? Muito, muito ruim e que causa, além do retrabalho, causa um desgaste, né? Tanto da equipe quanto dos clientes, partes interessadas, e aí os projetos começam a se tornar desgastantes. O terceiro sinal é a previsibilidade. Previsibilidade não é ter clareza de tudo, é não deixar o projeto invisível até virar problema. Então, você pode muitas vezes ver um problema acontecendo e você não traçar planos de ação para aquilo ali. Você não dar uma previsibilidade. Olha, esse problema aconteceu, mas a gente trouxe essas ações aqui que nós vamos resolver. Ou ainda melhor, você precisa antecipar os problemas fazendo uma boa gestão de riscos. Então, logo no início do projeto, você precisa levantar, aliás, não só no início, tá? Logo no início, mas durante todo o projeto, você precisa eh, levantar riscos. E não é só você, claro, né? O time, as partes interessadas, clientes, gestores, todos os envolvidos com aquele projeto. Você precisa garantir que as pessoas estejam à vontade para levantar riscos, à vontade para a qualquer momento falar que pode acontecer aquele problema. E claro, você vai ajudar a tratar aquele problema. Não adianta só você ficar sabendo, beleza, eu sei que aquele problema pode acontecer, tá, mas qual ação você vai tomar? Se ele acontecer, ou qual ação você vai tomar para que ele não aconteça, tá? Então você começa, a partir disso tudo, a ser visto como liderança, como alguém que direciona. Quando as pessoas sentem que você entende melhor, né, onde todos estão, o que está em risco e o que será feito, isso começa a mudar o seu jogo. É muito claro isso. As pessoas começam a te enxergar mesmo como uma liderança, tá? Em vez de você
vou te dar um exemplo aqui que acontece muito, né? Em vez de você aparecer só quando o prazo estourar, só quando acontecer algum tipo de problema, por exemplo, o prazo estourar, né? Vai ser um problema ruim, um problema grave, né? Mas se você sinalizar antes, olha, nós temos um risco de atraso, né? Vai gerar esse tipo de impacto aqui, e as duas opções de encaminhamento são essas. Importante também é você chegar com uma solução, tá? Hoje eu tenho pessoas na minha equipe que trazem problema, mas não trazem a solução. Então, é ruim. Se você trouxe um problema e não trouxe solução, é como se você estivesse sendo só aquela pessoa crítica. Tá, beleza. Ótimo, vamos pensar numa solução. Que solução você me traz, né? Às vezes são problemas técnicos, né? Se for um problema de gestão, vamos dizer assim, pô, maravilha. Agora, se é um problema de um problema técnico que envolve ali o projeto, aí talvez essa pessoa esteja falhando também, né? Então não seja essa pessoa. Tem um problema, e agora que você quer virar líder de projetos, mesmo que seja um problema de gestão, você precisa chegar com uma opção de encaminhamento. Não necessariamente o seu gestor, as pessoas que estão à frente do projeto vão tomar a decisão de seguir a sua sugestão. Mas aquela pessoa já vai começar a entender, veja que o principal objetivo aqui é a pessoa começar a perceber que você também é capaz. Pô, aquela pessoa. Tá certo que eu não fui pelo caminho que ela sugeriu. Tomei um outro caminho porque de repente ela não tinha um contexto específico. Mas, pô, já me trouxe soluções. Trouxe aqui opções de encaminhamento. Isso é bem importante também, e é o terceiro sinal. Quarto sinal, já falei aqui anteriormente, vou frisar aqui só no item, que é a influência sem cargo. Muita gente pensa que quando eu tiver o cargo eu faço isso, quando eu tiver o cargo eu começo a agir como líder, mas o jogo real é o contrário. Como é que alguém vai promover uma pessoa com segurança, sem saber realmente se ela vai dar conta? Principalmente vindo de uma área técnica. Se é uma área que já é uma área de gestão, de liderança, né, que não seja de projetos, mas aquela pessoa já deu sinais de liderança. Agora, se você está vindo de uma área técnica, sem dar esses sinais e esperar o cargo, você vai esperar por muito tempo, talvez nem chegue. E era isso que me atrapalhava. Eu pensava assim, eu achava que, isso aqui não é meu escopo de trabalho, né? O meu escopo de trabalho é entregar, é codificar, é entregar a tela de requisito, protótipo, validar com o usuário. Isso daqui é o meu gerente que tem que tomar conta disso. E esse foi um dos principais erros que eu cometi durante todo o tempo que eu tentei ser líder de projetos, mas não consegui. Bom, um exemplo prático aqui para você é, é que diante de um bloqueio, uma pessoa que só reclama, ela é vista como aquela pessoa negativa para o projeto. Uma outra pessoa que chega com um problema, mostra o impacto, possibilidade de encaminhamento, emite sinais reais de liderança. Então não seja aquela pessoa que só reclama, que só traz problema. Não quer dizer que você não vai levantar problema, vai. Mas agora você já sabe agora que você precisa chegar com um problema, falar de impacto, possibilidades de solução, de encaminhamento, enfim, né? Para que você realmente comece, né, a emitir os seus sinais de liderança. E a virada mental aqui, ponto-chave aqui dessa aula, é que o problema não é você não ter perfil de líder. Acho que depois dessa aula você meio que já entendeu isso. Eu espero muito que você tenha entendido. O problema é que talvez você ainda esteja emitindo sinais errados, que fazem a liderança não ser percebida, que faz com que a sua liderança não seja percebida. Se o problema fosse perfil, você dependeria de sorte. A sorte do líder me enxergar, a sorte dele gostar de mim. Só que você tem sorte, né? Que o que vai fazer você se tornar um líder de projeto são os sinais. Os sinais de comportamento, e você precisa fazer isso um método, uma repetição.
E detalhe, mas eu não sei fazer nada disso que você falou. Isso é treinamento, isso pode ser treinado. Eu fui treinado, eu me treinei e consegui atingir o meu objetivo. E hoje eu ajudo outras pessoas também a fazerem o mesmo caminho, porque eu sei o tanto que isso é difícil, o tanto que precisa de esforço mental e pessoal para que você consiga também atingir esse objetivo. E não precisa virar outra pessoa, eu não virei outra pessoa. Você só precisa aprender a operar do jeito certo. Então, a partir de hoje, é errado você pensar: eu não nasci para isso. O certo a partir de hoje é: eu ainda não emito os sinais certos, mas passarei a emitir. Mas aí vem a grande objeção, né? Vem a grande objeção. Mas eu sou técnico demais. Mesmo com tudo isso, pode ser que você ainda esteja pensando, né? Tudo isso que eu acabei de falar. Aí você deve estar pensando: tá bom, César, eu entendi a lógica, beleza, mas a liderança parece não combinar com o tipo de pessoa que eu sou. Não parece combinar comigo. Não tem nada a ver comigo, porque eu sou muito reservado, eu não sou o melhor comunicador, né? Orador, não sou a pessoa que fala mais bonito. Não tenho jeito com pessoas, né? Porque eu sou muito técnico e isso talvez não seja para mim. Você vai ter que aprender a lidar um pouco melhor com pessoas, porque você vai começar a gerenciar pessoas. E isso é treinado. Não quer dizer que, porque eu sou muito reservado, porque eu sou muito tímido, não sei falar em público, que isso vai acabar com as suas chances de se tornar um líder de projetos, tá? Então, deixa eu validar isso sem romantizar. Isso é muito normal. Ah, e a maior parte dos profissionais de TI foi treinada para resolver problemas técnicos. Nós somos, né, profissionais muito técnicos, e não fomos treinados para construir percepção de liderança. Você não está quebrado, não tem nada com você. Eu também já fui assim. Você só foi formado para executar bem, não para ser percebido estrategicamente. A maioria das faculdades e o próprio mercado, ele quer que você entregue, seja técnico, faça cursos de ferramentas, cursos de programação. Hoje é IA orientada à programação. Então, você tem que aprender IA para aprender a programar mais rápido, programar melhor, resolver problemas técnicos, né? Isso aqui, normalmente, o profissional de TI é levado. Mas se você quer subir o degrau, virar um líder de projetos, agora você já sabe o caminho que começa a clarear aí na sua cabeça. O seu problema não é falta de potencial, é falta da direção correta, tá? Por que que essa objeção não se sustenta? Gestor não promove um perfil social. Ele não promove uma pessoa que tem mais amigos, tem mais influência, tal. Isso ajuda, sem dúvida nenhuma. Mas não é o que realmente promove. A promoção vem para quem consegue passar confiança para de fato conduzir. Passar confiança para conduzir. E confiança não nasce de carisma. Não adianta você ser uma pessoa carismática. Nasce de clareza, organização, alinhamento, previsibilidade, critério de capacidade para reduzir o caos, gestão de riscos, entendimento das partes interessadas, gestão das expectativas. E esses sinais são treináveis. Então, liderança não é uma identidade fixa, é uma percepção construída e você vai começar a construir a partir de agora. Essa é só a primeira aula de uma série de aulas de aquecimento até você chegar lá no dia do evento preparado, a Masterclass Líder de Respeito, para você se tornar um líder de respeito, uma Masterclass que eu vou te mostrar o caminho que você precisa percorrer para conseguir atingir esse objetivo.
Se esforço puro bastasse, um monte de profissionais técnicos brilhantes já teriam sido promovidos há muito tempo, inclusive você. Se você é um profissional tecnicamente brilhante, você já teria sido promovido há muito tempo. Mas se ainda não foi promovido a líder de projetos, mas se ainda não foi, isso por si só já mostra que promoção não é um prêmio de exaustão, não é o cara que trabalha mais, que passa mais horas entregando código, e sim é a confiança reduzida. Não é o cara que tem mais certificação técnica, não é o cara que sabe gerenciar as IAs hoje, né? É o cara que mais sabe gerenciar a IA, que mais entrega código orientado a IA. Não é esse cara que vai ser promovido, né? Porque o cara que está gerenciando as IAs é o piloto do avião, né? O contrário, né? Se ele sai para fazer outra coisa, aquelas IAs ali, elas precisam ser orquestradas. Elas precisam entender o que precisa ser construído. Então, cada um o seu papel. Você precisa ser o cara que coordena a pessoa, né? Que coordena as expectativas, vê o que está acontecendo, quais são os riscos de atraso, se vai ter retrabalho ou não, se as pessoas estão sabendo a direção que precisa seguir. Em muitos times, quem entra no radar da liderança é a pessoa que dá visibilidade, aprende a gerar risco, mostrar impacto das coisas, entregar o próximo passo, né? Não necessariamente a que entrega mais, em silêncio. O detalhe é esse, ainda em silêncio. Então, tem gente excelente ficando invisível porque não sabe evidenciar liderança. E talvez esse seja o seu problema. Mas com essa aula aqui agora, acho que você já começou a entender que existe um caminho, existe uma luz no final do túnel. E pior de tudo, gente, é que tem gente mediana crescendo porque aprendeu a organizar melhor a percepção do próprio trabalho. Aprendeu a evidenciar antes de você. Só que agora você já entendeu e você vai começar a fazer diferente. Então, para fechar aqui, fazer um recap final, a liderança em projetos não é um dom reservado para pessoas extrovertidas. Isso você já precisa quebrar de cara. Você não precisa deixar de ser técnico para começar a ser visto como líder. Não necessariamente, não, eu só vou virar líder quando eu deixar de ser técnico. Não. Eu, antes de virar líder de projetos, eu fui técnico. Inclusive, eu era um dos melhores analistas do meu time. Minha gerente, minha diretora na época, né? E meus colegas falavam: você está fazendo bobagem, você está trocando algo que já é sólido para você por uma coisa incerta. Mas eu sabia o que estava fazendo, porque eu tinha estudado muito. E a prova do meu resultado já era ter conseguido sair de um excelente analista para um líder de projetos. O que muda na sua carreira não é entregar mais, é transformar sua execução em sinais visíveis de direção, clareza, previsibilidade e influência. O problema não é você não ter perfil. O problema é que talvez ninguém tenha te mostrado, de fato, até agora pelo menos, né, como construir uma percepção de liderança do jeito certo. E esse aqui é o meu objetivo. Masterclass Líder de Respeito, dia 9 de abril, online, gratuita. A partir desta aula aqui, vamos ter uma sequência de aquecimento até o dia 9. E o próximo passo, caso você ainda não tenha feito, é clicar no link que está aqui na descrição e se inscrever na Masterclass Líder de Respeito e garantir aí a sua vaga. Então acompanha também as lives de aquecimento, porque essa sequência foi pensada para te levar até o dia 9 de abril com uma nova leitura sobre crescimento, liderança e posicionamento. Não deixe de responder se você já está no grupo do WhatsApp. Não deixe de escrever também no link do WhatsApp, lá na descrição do WhatsApp tem um link que vai te levar para uma pesquisa que é muito importante também para que eu entenda melhor quais são as suas necessidades para que no dia 9 eu consiga preparar uma aula que realmente vá te apoiar, vai te ajudar
e te mostrar o caminho correto. Se você ainda não se inscreveu, o link está aqui na descrição. Espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma a quebrar essas crenças aí e te ajude de fato, que eu consiga te ajudar lá na frente a conseguir a tão sonhada liderança de projetos. No mais é isso, um forte abraço e ação.